que você vai aprender nessa videoaula na parte de alta tensão, tá? Onde é feita a geração das micro-ondas, entender todos os detalhes. Vamos ser bem teóricos e práticos também. Outra coisa, não dá para estudar o transformador, tá? Separado do capacitor de alta ou mesmo do magnetron, ou separado do diodo, ou aqui, ó, fusível de alta. Para que serve tudo isso aqui? Todo esse arranjo. A gente vai estar estudando, tá? Utilizando alguns esquemas bem simples de entender, tá? Você precisa entender como funciona o trafo. Tudo começa por aqui, ó. Nessa série de vídeos você vai entender tudo, passo a passo, ó. E de uma forma descomplicada, tá? Não é aquela forma com muita formalidade, que aí você não aprende, você fica todo embananado, todo perdido. Ó, tudo começa por aqui, pela baixa, tá certo? Eu alimento aqui com 127 ou 220. A gente vai estar com essas peças todas, ó, tudo na bancada, tá? Peças novas, não vamos trabalhar com peças usadas, peças novas. Esse micro-ondas é zero, tá? Ele veio justamente para que a gente possa entender de forma mais clara. Então, o que acontece? Recebe aqui 127 ou 220, tá? Como que é feita essa transformação para alta? O magnetron só funciona a partir de menos 4.000 volts. Por que que o trafo só tem 2.000? Em que momento que é feita essa somatória? Tá? Em que momento que o fusível rompe? Fusível de alta tensão, por que que ele rompe? É um fusível de 5.000 volts. O capacitor. Como funciona o capacitor? Como fazer todas as ligações? Então, tudo isso você vai estar aprendendo nessa série de vídeos. A gente vai estar detalhando para você todos esses esquemas aqui, ó, passo a passo. Aqui, ó, fizemos um desenho muito simples aqui. Você vai entender na bancada como funciona. Tá certo? Semiciclo positivo, semiciclo negativo, em que momento, por que que não se mistura aqui, ó? Por que que não se mistura os 3 volts aqui, alternada, junto com os 2.000 volts aqui do secundário, tá? Então você vai entender tudo no passo a passo através da nossa série de videoaulas sobre o setor de alta tensão. Bom, o que que nós temos na mesa aqui? De toda a parte de alta, a gente vai começar pela parte fundamental. Você entender tudo sobre a parte fundamental. Primário, secundário, quais bobinas fazem parte do secundário, como que é feita essa indução através de campo. Tudo isso a gente vai estar aprendendo aqui. Como que é feita as ligações, tudo isso no trafo. O magnetron está aqui do lado, tá? Quando chegar o momento de trabalhar o magnetron, a gente vai trabalhar o magnetron. Aqui o diodo de alta tensão, fusível de alta tensão, tá? E também o nosso capacitor de alta tensão. Então, sobre ele, você vai acompanhar no esqueminha, aí você vai acompanhar aqui na prática. Por quê, Giovanni? Porque às vezes você olha isso aqui e você não entende nada. A nossa ideia aqui é para quem está começando, tá? E para você também que já tem um bom conhecimento, mas tem dificuldade de entender aí a parte de alta tensão. Vou estar explicando aqui e mostrando aqui, tá certo? Resistência, tudo exatamente. Mostrar os 3 principais defeitos que ocorrem aqui, ó, tá? Micro-ondas não aquece, ocorrem 3 principais defeitos aqui, você vai estar descobrindo a partir de agora. Não vou utilizar esse multímetro porque ele não está 100% calibrado, tá bom? Muito bom multímetro. Primeira coisa, coloca na escala de 200 ohms. Vai servir para 127 ou 220. Deixa ele aqui. Vamos utilizar este daqui, ó, tá? Na hora da aferição. Agora eu vou estar explicando, fazendo uma explicação aqui sobre a questão do transformador. Localizando as bobinas para você se encontrar, para a gente poder ter medição aí e você não se perder. Isso aqui não é bicho de 7 cabeças. Eu gosto muito, tá, desse tipo aqui de trabalho, ok? Primeira coisa que a gente precisa trabalhar é por partes. Em qualquer tipo de diagnóstico de defeito, você precisa isolar defeito. Isolar defeito, isolar parte com defeito. Para começar, eu vou começar aqui, ó. Faço aqui, vou começar aqui, ó. Bobina primária, tá? É onde tudo acontece, eu preciso que você entenda. Bobina primária. Isso aqui de vermelho é o enrolamento, ou seja, é as voltas, as espiras da bobina aqui, ó. Tá? Eu vou estar explicando. É as voltas. Aqui, veja bem, quando eu coloco o meu multímetro aqui, ó, tá?
que ele não me mostra exatamente nada, nenhuma continuidade, a gente tem aqueles 3 possíveis problemas que eu vou estar mencionando. Ou tem fio cortado, tá? Ou tem curto entre as espiras, que eu vou estar mostrando, ou simplesmente você tem um problema no isolamento do primário. Como eu disse, tudo acontece no primário. Magnetron, diodo de alta tensão, fusível de alta, capacitor, tudo depende do primário, é por isso que a gente precisa massificar um pouquinho no primário. O primário ele recebe 127 ou 220 dependendo do projeto. Perfeito? Tá. Tenta focar aqui, ó, nessa bobina primária. Mais uma informação que é importante, anota aí, ó. Não tem contato físico, tá? O primário com o secundário, a bobina, tô falando dos blocos, não tem contato físico, tá? Nem com a secundária de 2000 volts, nem com a secundária de 3 volts, ok? Alternada, isso aqui é corrente alternada. Então não tem contato físico, perfeito até aí. Deixa eu mostrar a bobina aqui, essa bobina. Tá aqui a bobina. Essa bobina, ela tem aqui, ó, os dois terminais para você alimentar com 127 ou 220. Não significa que você vai chegar aqui e colocar uma tensão sem saber. Ele vem mostrando no projeto se ele é 127 ou se ele é 220. Antes de alimentar, você precisa observar essas informações, ó. 127 volts e trabalha com uma frequência da rede elétrica de 60 Hz. Aqui no Brasil, geralmente é 60 mesmo, tá? Eu não conheço nenhuma rede acima ou abaixo disso aqui. Ok? Perfeitamente. Como que funciona exatamente isso aqui? Primário. Isso aqui é um enrolamento. Deixa eu explicar. Para poder explicar os 3 defeitos comuns, vou explicar isso aqui, ó. Primeiro, vamos usar essa analogia aqui, ó. Imagina que você tem um fio, esse fio que está aqui. Esse aqui é alumínio, mas tem bobina antiga que é cobre. Para que haja indução no secundário, para que essas bobinas secundárias funcionem, aqui precisa ter o quê? As espiras de acordo com o projeto, de acordo com os dados do transformador. Legal. Eu tenho essa parte do transformador aqui, ó, que é o estator. Tá? É o estator que vai receber todas as bobinas. Então, por exemplo, é só chegar aqui e enrolar o fio? Não. Existe um isolamento. Você está vendo essa parte branca? Isso aqui é um isolamento. Em bobinas de ventilador é muito comum usar o poliéster. É muito comum usar o poliéster como isolante. Para que serve o isolante? O isolante serve para isolar a bobina da parte de metal, tá? Do estator. Esse fio aqui é um fio de cobre, tá? Como se fosse esse aqui do enrolamento. Aqui ele recebe essa capa protetora. Legal. Só que esse aqui não recebe capa plástica, tá? Outro tipo de material. Ela recebe verniz. O cobre, tá? Ou alumínio, tanto faz, dependendo do material, recebe o verniz. Para quê? Para que uma volta não encoste na outra, ó. Tá? Imagina hipoteticamente 200 voltas. Perfeita. Nenhuma volta vai encostar na outra. E o que é feito ali é exatamente isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu dei 200 voltas, tá? 200 voltas. Parou aqui. Eu tenho o início e o fim da bobina, que é isso aqui, ó. Início e fim, tá? Sobre o que eu falei, dos 3 defeitos principais seria o rompimento dessas bobinas aqui, ó. Imagina que o micro-ondas não esquenta nada, tá? A parte de alta tensão não funciona. Por quê? Ou houve o rompimento de uma dessas espiras. Se romper uma dessas espiras, como todas estão interligadas, tá? Não encostando uma na outra, mas elas estão interligadas do início ao fim, se romper aqui, a alimentação fica comprometida. Ou seja, eu vou alimentar aqui com 127 ou com 220, de acordo com o projeto, não vai surtir nenhum efeito no secundário. Por quê? Porque está rompida. Esse é o primeiro problema. Qual o segundo, Giovanni? O segundo problema é quando o cliente faz uso excessivo do equipamento e há um superaquecimento e encosta. Vamos imaginar que essa espira aqui, essa volta, tá? Derreteu o verniz e encostou nessa volta aqui, ó, na volta X aqui, um exemplo. Causa um curto. Causando um curto, eu deixo de ter a resistência que eu tenho de um ponto para o outro. Tá certo? O que seria a resistência, Giovanni? Vou simplificar para você. Vamos imaginar que desse ponto para esse, eu tenho aí o quê? 1 quilômetro. Imagina, 1 quilômetro de fio. Tá? Então, eu tenho uma determinada resistência desse ponto para esse. Tá ok? Perfeito.
Então vamos imaginar que eu tenho 1 quilômetro, 1000 metros. E aí eu acabei encurtando aqui, ó. Aí encurtei. Eu encurtei aqui 300 metros. Ficou apenas com 700 aqui. Encurtei como? Causou um curto, tá? Do quilômetro X para o quilômetro Y aqui. Então ficou só com 700 metros. Na hora que eu ligar aqui, com esse curto, vai haver o superaquecimento e vai pegar fogo. Esse é o segundo defeito. O terceiro, que também não é muito comum, mas ocorre, é o isolante, ó. Tá vendo? O uso excessivo faz com que o isolante derreta. Se esse isolante derreter, a minha bobina, o que vai acontecer com a minha bobina de fios aqui do primário? Ela vai encostar, tá, no ferro, no estator. Encostando no estator, vai haver um curto do primário, tá, para todo o estator. Ok? Então, vai superaquecer, havendo um curto, inclusive as pessoas que estiverem utilizando o aparelho vai tomar choque. São esses 3 problemas. Ok, vamos para as medições. Para começar, não existe uma medida padrão. Tudo é de acordo com a potência do aparelho, não existe padrão. Dificilmente a gente consegue os dados desse tipo de transformador, tá? O que eu faço? Coloco meu multímetro na escala de 200 ohms, tá? Serve para 127 ou 220. Vai servir para você fazer os 3 testes de defeito. O primeiro, fio rompido. O segundo, um curto entre as bobinas. E o terceiro, um problema com isolamento que vai levar esse ponto aqui, ó. Imagina essa linha aqui está representando, essas 2 linhas, está representando aqui a nossa parte do estator, tá? Imagina como se fosse essa parte aqui do estator. Então, essa parte aqui, ela tem contato. Esse aqui tem contato. Essas lâminas aqui são lâminas. Então, se houver o rompimento aqui do nosso isolante, vai haver o contato daqui para cá, apesar do verniz. Ok? Perfeito. Coloquei na escala de 200 e vamos direto para o teste. Primeiro teste, Giovanni, direto aqui, ó, nos terminais. Eu estou medindo aqui, ó, no transformador, tá? Não tem lado por se tratar de corrente alternada. Vou testar aqui, ó. Acompanhe a leitura. O multímetro me apresenta uma leitura de 0,6 ohms. 0,6 ohms. Esse transformador, como a gente tem costume trabalhar, ele está dentro da média, porque esse transformador trabalha numa média de 700 watts. É a potência desse transformador, ok? Então, ele está apresentando para você uma resistência 0,7 ohms. Ok, isso está mostrando que não há um interrompimento aqui, ó, tá? Não houve abertura da bobina. Perfeito. Qual é o outro teste para me saber se essa bobina está encostando no estator? Ou seja, se ela está encostando aqui, ó, que não pode. É esse teste que eu estou fazendo, ó. Eu coloco uma ponta aqui ou aqui, tanto faz, tá? Que a bobina está interligada e encosta aqui, ó. Não me apresentou nenhuma resistência. Se apresentasse uma resistência, como por exemplo aqui, ó, teria contato daqui para cá, ou seja, o isolante estaria comprometido. Segundo teste. Qual o terceiro teste que é mais difícil de você identificar? O terceiro teste é entre uma espira e outra, como eu mostrei. Vamos imaginar que esse ponto encostou nesse ponto. Se esse ponto encosta nesse ponto, essa resistência tende a diminuir, tá? Próximo de 0. Se eu sei aproximadamente, você vai estar recebendo essas informações aí. Se eu sei que aproximadamente esse transformador aqui trabalha com 0,7 ohms, tá? E eu vou fazer essa medição, eu estou encontrando 0,2 ohms, tem coisa errada, tá? Provavelmente há um curto entre as espiras. O curto ele é muito relativo. Por quê? O curto pode ser entre 2 espiras, pode ser entre 3 espiras, pode ser entre mais espiras. Então, esse é bem mais difícil você descobrir, mas você descobre. Pronto, trabalhamos o primário e entendemos como ele funciona. Ok? Isso aqui foi só o primário. A nossa aula aqui só foi do primário. Entrada 127 ou 220. Agora a gente vai entender sobre a questão da alternada. Giovanni, explica essa questão de tensão de corrente alternada. Olha aqui, ó. Como a gente vai trabalhar sempre com alternada aqui, eu preciso que você entenda. Você que está começando. Você que já sabe, segura aí que pode ter alguma coisa que possa te ajudar. Dá uma olhada. Preciso mudar o multímetro. Nunca vai medir na escala que está. Aqui, tudo que vem da rua da tua tomada, da tua casa, é alternada, tá? Tensão em corrente alternada. Vou colocar aqui, ó. Vou mudar o multímetro.
Mudei o multímetro, aqui ele me mostra DC, tá? DC seria corrente contínua, não é essa, vou mudar. Agora eu tenho AC, ó, corrente alternada, agora essa eu posso usar. Nesse multímetro aqui, Giovanni, eu coloco aonde? Preste atenção aí, ó. Nesse multímetro você vai colocar exatamente aqui, ó. 750 volts, tá? 750 volts, perfeito, alternada. Agora eu vou medir a tomada. Essa tomada é para chegar a 120 e poucos volts, ó. 128 volts alternada. É essa corrente que precisa entrar aqui, ó. Alternada e não contínua. Contínua, Giovanni, só para reforçar. DC, contínua aqui só para você relembrar. DC aqui, ó. Ó o símbolo aqui, ó, tá? Vou colocar aqui em, ó, DC, ó. Vou colocar em 20 volts, por quê? DC eu não posso medir aqui, que é alternada. Então, aqui já está em DC. Vou medir o que? Uma bateria. Ó, tá vendo? A bateria me apresenta 9,5 volts. Perfeito. Só para a gente alinhar aí os pensamentos, ok? Já sabemos o que é alternada, já sabemos o que é o primário, já sabemos o que é espira, o que é isolamento e o que é os principais defeitos. Guarda isso nessa videoaula, você não pode perder. O que a gente precisa mais falar sobre o primário aqui? Alguns modelos, olha essa dica, alguns modelos de, veja bem aqui embaixo, alguns modelos de transformador de micro-ondas vinha com protetor térmico, um termostato aqui embaixo, escondido. Para quê? Quando houvesse um superaquecimento, simplesmente ele abria. Ele tem a mesma função desse termostato aqui, ó. Só não é esse formato, mas tem a mesma função. Esse termostato, quando é submetido a uma temperatura de 160 graus, ele abre internamente. Ele é uma chave, ele abre. Quando essa temperatura baixa, ele volta a ligar automaticamente. Então, esse modelo aqui, alguns modelos antigos, você vai encontrar termofusível aqui embaixo, protetor térmico, ok? Próxima videoaula, se liga aí, a gente vai estudar tudo isso aqui, tintim por tintim, até chegar lá na geração das micro-ondas. Tá? Próxima videoaula a gente vai estar estudando, ó, os 3 volts aqui do que vai alimentar o filamento, tá? Para aquecer o catodo, os 3 volts, você vai entender detalhe, e vamos falar do secundário. Okay? Até a próxima videoaula.